Olá, esse é o Fio que Faltava, um podcast para micropigmentadores e empresários da área. Aqui nós vamos falar sobre técnicas, visagismo, empreendedorismo e liderança. Tudo que envolve o mundo da micropigmentação, porque esse pode ser o fio que faltava para você. Eu sou a Thaís Oliveira. E eu sou a Thaís Trajano, somos micropigmentadoras e empresárias da área e queremos compartilhar um pouquinho do conhecimento que adquirimos até aqui com vocês. O tema de hoje é microblading e micropigmentação, um versus o outro, tudo sobre as técnicas. Bom, eu posso começar falando... Polêmicas. É um assunto polêmico. Porque geralmente quem gosta da técnica de dermógrafo para sobrancelha, tá, gente? Não gosta muito de microblading. E quem gosta de microblading não gosta muito da técnica de micropigmentação com dermógrafo. Mas temos a Thaís, que adora as duas técnicas. Gente, eu sou apaixonada pelos dois. Eu não tenho como dizer qual que é o melhor. Não existe o melhor. Eu gosto mais de microblading. Depois eu explico o meu porquê, mas enfim, não existe certo e errado, existe adaptação, existe o que o profissional acha que é o melhor trabalho para ele, enfim, sem julgamentos, mas existem diferenças sim nas técnicas. Quer falar um pouquinho, tá? Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui direto para o dermógrafo, né? E na época eu comecei já trabalhando direto com o fio a fio. Eu não tive uma adaptação de fazer uma shadow, né? Ou qualquer outra técnica que tenha outro nome nesse sentido. Então eu fui direto para o fio a fio. Foi muito difícil aprender o dermógrafo direto com o fio, até porque anos atrás a gente não fazia como hoje, que tem testes, né, que você desenvolve a sua mão, faz exercícios para a mão. Na época era simplesmente aprender a fazer fio ou sombreado, né? Pega e faz, né? Pega e faz. Segura essa. Não, deixa eu até, já que você falou do começo, antes de fazer o curso... o mesmo curso que você fez, né, que eu fiz poucos meses depois de você fez antes de mim, de fio a fio. Eu cheguei sim a fazer um curso de sobrancelha esfumada, que na época, era uma sobrancelha esfumada natural, só que não, era aquele bloco. Aquele carvão. Aquele carvão. Eu até cheguei a fazer 2 procedimentos assim, mas eu falei, Jesus, não é isso que eu quero, não é isso que eu busco, parei. Há 6 anos atrás, né? Nem era tanto natural como a gente faz hoje. Mas, porque assim, esse curso eu fiz mais de um ano antes de você ter feito o seu, tá? Sim. E aí, enfim, eu fiz, falei, não é isso que eu quero. E eu comecei a pesquisar sobre micropigmentação, o que tinha de mais natural, etc e tal. Foi quando eu achei a empresa que a gente fez o curso. Só que na época só tinha em Curitiba, não tinha turma aberta, porque eu acho que a sua já tinha começado, e abriu uma turma aqui em São Paulo, mais pro final do ano. Sim. E aí eu falei, bom, vou fazer, e aí foi realmente. Foi nisso, cara, né? A gente começava direto. A gente começava direto pelo fio a fio e não tinha um desenvolvimento de mão, de fazer curvas com a mão. Era simplesmente começar direto entrando na pele, na época nem era pele sintética, era uma lona, né? Era a lona que a gente mandava imprimir o rosto da pessoa, né? Na lona. A gente fazia correção. Aquilo trepidava, que era uma coisa, e a agulha pulava. Então era difícil. E era uma máquina ótima, made in China. Era uma britadeira, não era uma máquina. Então, assim, depois a gente fala de máquina e de agulhas nesse sentido, tá? Mas... quando a gente fala de micropigmentação com dermógrafo, a gente está falando de perfurar a pele. E daí sim envolve a trepidação da máquina, a qualidade da agulha, né? Rotação. Uhum. Então, assim, depende muito da sua desenvolver a sua habilidade manual para que você consiga respirar, ou no caso, trancar a respiração para fazer um fio, no caso de fios, né? Para conseguir fazer essa perfuração da pele, porque a máquina ela vai subir e descer a agulha, né? Para perfurar e fazer essa ejeção do pigmento dentro da pele. Mas mesmo no microblading, eu
prendo a respiração para fazer fio. Sim, só que na máquina você tem que controlar a trepidação da máquina, né? No microblading você depende da sua mão e do seu controle só. Você não tá com uma máquina que tá vibrando. Então, a vibração de uma máquina ela influencia muito se você vai conseguir fazer um fio ou não, né? Claro, fio vai conseguir fazer, mas a qualidade do fio. Sim, então, mas a qualidade do fio, mesmo no microblading, também dependendo da sua respiração, ela vai interferir sim. Sim. E no caso, então, da micropigmentação com dermógrafo, envolve todo o equipamento que você tem que ter, né, de investimento de máquina, de agulha e também desenvolvimento manual até você conseguir ter a habilidade de conseguir fazer fios ou um movimento de pêndulo para fazer preenchimento de cor, né, com lábio, ou para fazer um shading numa sobrancelha, né, um sombreado, que hoje são os sombreados mais leves, né, que não é simplesmente aquela compacta que bem tinha antigamente. Até porque os movimentos são diferentes, né? O movimento com uma agulha de 3 pontas, circular, ou um movimento espiral, e até um movimento pêndulo com uma ponta, né? Para conseguir fazer um sombreado mais leve. Então, todas essas técnicas que dependem do dermógrafo, você tem que ter todo esse controle da máquina, né? Tempo de ejeção desse pigmento também, porque a máquina você pode botar ela para funcionar com uma velocidade mais rápida, uma velocidade mais lenta. Você tem que controlar o ângulo e a pressão dessa máquina que você está fazendo e essa velocidade da sua mão em relação à velocidade da máquina. E então você vai ter perfurações, né? Esse é o mais importante, perfurações. E já no microblading você tem microcortes, né? É claro que também no microblading também envolve ângulo, respiração, pressão, se você vai fazer ou não, que hoje a gente já sabe que não é necessário. Principalmente pressão, porque se a gente for pensar cru, né, na questão da técnica, parece que o dermógrafo você precisa pensar muito mais para poder executar. E que o microblading ele é muito simples de se fazer. Visualmente pode parecer que sim, mas na verdade não. Os dois envolvem técnica. Exato. Só que assim, o microblading, se você não sabe pressão exata, precisão exata de profundidade de pele ali, você, cara, vira uma lâmina na sua mão, sabe? Faz festa, né? Bisturi. Faz um corte. Vira um bisturi. Você vai fazer... Vira um bisturi, então você vai fazer um corte muito profundo. Isso vai danificar, isso vai deixar cicatriz. Então, quando a gente fala de microblading e quando a gente fala de técnica, uma técnica bem executada, cara, é mínimo risco, mas a pessoa tem que saber fazer o procedimento de uma maneira correta. Então a principal diferença dos dois, né, nesse sentido de pele, é que um faz corte e o outro faz perfuração, né? Então o microblading você vai trabalhar por corte e o dermógrafo, né, micropigmentação tradicional, por perfuração. Se existe um melhor do que o outro, eu acredito particularmente que não. Eu vejo muito que é questão de necessidade, tipo de pele, tipo de técnica que vai ser aplicada. Por que eu digo isso? Porque algumas vezes você vai pegar uma sobrancelha que tem um pelo super grosso, falhas estruturais enormes ou com falta de uma cauda, né, ou de um início de uma sobrancelha. Para conseguir dar saturação, para conseguir trazer uma força maior para esse procedimento, às vezes com o microblading, se você não tiver o pigmento que se ajusta melhor, ou se a técnica, se você trabalha super fino para não deixar cicatriz, né, dificilmente você consegue trabalhar tão escuro para trazer esse peso, ou talvez até o próprio sombreado que precisasse, que conseguisse fazer com uma micropigmentação. Esse é o meu ponto de vista, né? Agora, se você quer fazer uma sobrancelha super leve, dá para fazer com os dois, com o microblading e com o dermógrafo. Mas aí tem outras questões que envolvem, que é depois como vai sair esse procedimento, que a gente vai conversar mais à frente, né? Uma outra situação que eu vejo Posso também... falar? Não, claro, claro. Só você quer falar hoje. Eu não concordo muito, tá? Eu acho que quem não tem final de sobrancelha ou início de sobrancelha consegue sim se fazer um trabalho muito bonito em microblading. Bonito sim, mas pra ficar natural, grosso, sim,
Consegue. Você consegue um resultado muito bom que vai ser de acordo com o tempo de saturação que você vai deixar aquele pigmento. Mas você consegue sim igualar e deixar um aspecto de sobrancelha uniforme. Sim. Pra mim, quando a pessoa já não tem muito pelo, quando ela tem uma falha estrutural muito grande, principalmente no início, no entre sobrancelhas, a gente já sabe que vai dar uma diferença muito grande entre o pelo natural da cliente e essa região onde você vai trabalhar. Por isso que eu, particularmente, não gosto de trabalhar muito longe do pelo da cliente, onde ela tem natural. Eu também não trabalho muito longe, mas aí entra a questão das técnicas, e eu tô só falando que você consegue sim o mesmo resultado. Pra mim, né, eu vejo que hoje a gente tem técnicas mais avançadas e foi se descobrindo melhores maneiras de trabalhar com microblading, porque a gente trabalha muitos anos com o dermógrafo, né? Ele vem, trabalho artístico vem há muitos anos com o dermógrafo. Então, o microblading está se descobrindo muitas coisas hoje, cicatriz, tudo isso que há um tempo atrás a gente talvez não observasse, hoje a gente já passa a observar e a desenvolver um trabalho diferenciado, né? Uma outra situação que eu queria levantar era a qualidade do tipo de pele, né, que a pessoa tem e a durabilidade que a pessoa espera também do resultado e se ela espera um resultado tipo maquiagem ou não. Porque ainda existem clientes que gostam de usar maquiagem mais forte, então elas gostam de procedimentos que apareçam mais e não super natural. Então, às vezes, para mim, eu vejo que é mais fácil aplicar a técnica com um procedimento, né, com o dermógrafo, do que com o microblading, porque ela espera um resultado que dure mais tempo, ela espera uma saturação diferenciada, né, um efeito maquiagem. Então, para mim, eu vejo que ainda é mais habilidoso fazer isso com o dermógrafo do que com o microblading. Sim. Agora, para se conseguir um aspecto mais forte, eu concordo com você. Porque o tempo de duração de um microblading... Embolei tudo, mas tudo bem. Vai assim mesmo. O tempo de durabilidade da técnica de microblading e da técnica da micropigmentação com dermógrafo realmente é muito diferente. Isso. O dermógrafo ele vai durar muito mais tempo, principalmente por conta da perfuração mesmo na pele. Acaba perfurando, acaba entrando um pouquinho mais, porque o microblading, pra gente não ter cicatriz, a gente tem que trabalhar muito mais superficial também. Mas com o tempo, o microblading, quando ele vai saindo, ele vai degradando mais fino. A técnica do dermógrafo, ele vai causar uma expansão um pouco maior quando a técnica for sendo eliminada. Eu vejo que essa questão de a gente conseguir saturar mais com o dermógrafo é porque, por a gente trabalhar com perfuração e não com corte, microcortes, a pele ela fica mais íntegra, obviamente, né? Sim. E a gente consegue trabalhar inclinações com que a gente consiga ejetar mais pigmento dentro de uma linha sem, às vezes, ter que repassar tantas vezes, né? Então, essa é a diferença. Tá, mas no microblading você não pode repassar mais do que 2 vezes. Não, tudo bem, só que eu consigo ejetar mais pigmento dentro, ele fica mais pigmento preso dentro da pele por causa da inclinação do dermógrafo, ao invés de 90 a 45 graus, né? Sim. Então, nesse sentido, realmente, se a pessoa espera uma durabilidade muito grande, ou se ela tem um tipo de pele que às vezes não comporta um procedimento com microblading, ou às vezes tem algum profissional habilidoso que faz sim microblading peles. Né? Eu também faço com rosácea, com pele oleosa. Cara, pega super bem. Ele pega bem, só que daí depende da expectativa dessa pessoa. Por isso que eu digo, tem que aliar sempre o que a pessoa espera de resultado. Não é o que é melhor, é o que ela espera do resultado. Aí eu acho que já cai uma coisa em relação ao público que você atinge do trabalho que você oferece. Claro. Não existe um trabalho que seja mais bonito que o outro. Existe o que o profissional gosta, né? O que ele se identifica, o que ele faz nele e que ele vai replicar isso no cliente dele, porque a identidade dele e o cliente se identifica com essa identidade e vem atrás disso. Né? Então, geralmente as pessoas que me procuram, elas querem procedimento natural. Elas não querem um procedimento que vai ficar marcado demais, que vai parecer maquiagem. Por quê?
essa é a minha identidade. Todo mundo que me conhece já sabe o trabalho que eu executo e ele vem atrás desse trabalho. Então, eu acho que essa diferenciação já acontece muito na identidade da marca, sabe? Sim, ainda tem muitos profissionais que trabalham com diversas técnicas, né? Entre elas, de diversas técnicas, tanto de fio a fio, tanto de shadow, ou outro tipo de procedimento que seja sombreado, né? Sim. Mas tem profissionais que optam por trabalhar com as duas e eu não vejo problema algum, porque ele vai atender públicos diferenciados e necessidades diferenciadas. Sim. Já aconteceu comigo de chegar clientes aqui me pedindo um procedimento que eu não faço, só porque ela escutou que eu era a melhor, ela gostaria de fazer porque alguém indicou que tinha que ser comigo. Só que eu escutando a necessidade dela, eu não executo aquele tipo de procedimento, né? Eu não é o tipo que eu trabalho, não é o estilo que eu trabalho. Então eu tenho que realmente adequar se ela realmente quer ver se ela realmente quer fazer o procedimento ainda comigo, no estilo que eu ofereço, né? Foi claro, até... que dá para fazer tanto super leve quanto um pouquinho mais marcadinho, mas o meu marcadinho ainda é leve, né? Ou senão ela teria que adequar. Mas foi até bom você entrar nisso, nesse assunto, porque... Por que eu até entrei na questão da identidade? Porque não é só eu e você conversando, apesar de essa ser a ideia. Mas existem outras pessoas que vão escutar e que vão pensar que elas precisam saber fazer as duas técnicas, porque elas têm que atender todo mundo, né? Não, e às vezes elas nem gostam, né? Não é o estilo delas fazer um super leve. Para, né, deixar um pouco mais claro isso, por isso que eu entrei na questão da identidade, para que as pessoas saibam que o trabalho que ela faz, né, o trabalho que elas fazem é a identidade delas, está tudo bem, elas não precisam saber todas as técnicas, elas têm que fazer aquilo que elas realmente se identificam. Exato. Quando você citou ali, Thaís, sobre como vai clarear esse procedimento, isso é muito importante também. É claro que a gente está falando aqui de técnicas bem executadas, né? Sim. De fio a fio com dermógrafo, de fios com microblading bem executados. A gente escuta e a gente vê basicamente nos nossos consultórios diariamente sobre procedimentos que chegam com cicatriz, indiferente de microblading ou de dermógrafo, né? A gente vê cores muito ruins, procedimentos mal executados, ou às vezes a pele não estava pronta para receber um procedimento de micropigmentação, uma pele que já vinha machucada ou não muito hidratada, né? Então a gente vê muito isso, mas aqui a gente está se referindo a técnicas bem executadas, não é questão de uma ser melhor do que a outra, mas executá-las dentro das técnicas, né? De uma maneira que realmente vai ficar um resultado bonito para aquilo que se espera, né? Sim, sim. E realmente eu concordo contigo que os procedimentos de dermógrafo eles tendem a durar mais, né? Quando os dois bem executados vão durar bem, né? E vão durar mais no caso do dermógrafo. Por que eu digo bem do dermógrafo? Porque no microblading eu já vi procedimentos muito mal executados que duram anos também, né? Que daí se formaram cicatrizes, que hoje já não é mais aceitável, né? Por que eu digo que não é aceitável? Porque hoje a gente tem mais cursos disponíveis, a gente tem mais informações disponíveis sobre isso, como a gente tem que tratar uma pele, né? E eu concordo que o microblading vai ter uma saída da pele, quando bem executado, muito leve, né? Em relação ao próprio dermógrafo também. Mesmo quando o dermógrafo muito bem executado, né? Mesmo que for uma técnica principalmente leve. Por conta de degradação de cor, né? Exato. Então, é mais por essa questão. Mas, óbvio, são duas técnicas que, se bem executadas, ambas são muito bonitas e ambas são boas. Até o shadow, que eu tinha um pouco de preconceito, agora eu já tô começando a pensar nele, sabe? Já tá namorando um curso já? Tô querendo dar uma estudada sobre ele, porque hoje realmente a gente tem uma técnica de shadow muito natural, que é muito diferente da shadow de 2 anos atrás, né? Então, aí já entra no que eu gosto, já entra na naturalidade. Então, pra mim,
já bate um pouquinho assim o coração. Eu venho percebendo essa mudança, né? E tá mais democrático os procedimentos. Até mesmo dentro do microblading a gente vê procedimentos super leves como o seu e naturais até mesmo para pelos bem escuros, quanto a gente vê procedimentos de microblading bem executados também, só que com cores mais escuras, porque é o estilo daqueles profissionais, né? Sim. Confesso que para mim, né, no caso do dermógrafo, que aprendi direto fio a fio, eu tinha muito preconceito sim com a Shadow, né? Até porque antes de 2 anos, né, mais de 2 anos atrás, não era como a gente tem visto hoje, né? Os resultados que a gente tem visto. E hoje eu enxergo a real necessidade de um shadow também, de um shading também. Por quê? Hoje eu consigo olhar para uma cliente e ver que às vezes ela não se adapta ao fio. Às vezes ela não gosta de ver nenhum buraquinho entre os pelinhos dela. E hoje eu já consigo, depois de processos pessoais, olhar, né, e identificar que sim, é possível a gente trabalhar e atender. Não que a gente precise atender todo mundo, mas que sim, que as outras técnicas também têm seu valor e conseguem atender muito bem aquele estilo de cliente, porque nem todo mundo é obrigado a gostar, né, da mesma técnica. Sim, eu concordo, tá? Concordo com você em relação a isso. Tô esquecendo de olhar, tô olhando pra você e tô esquecendo de olhar pra cá. Thaís, tá tudo certo. Deixa eu te perguntar, hoje nas tuas práticas, né, que tu vem aplicando muito entre uma e outra, tu já voltasse alguma vez a treinar o dermógrafo, a necessidade dele para sobrancelha, porque eu sei que tu usa ele para lábios, isso é óbvio, mas tu vê eu uso ele para olhos, para lábios e para mama, né? Sim. Tá, sinceramente, não. Eu até penso, deixa eu pegar meu dermógrafo, vou fazer um fio. Mas, cara, eu gosto tanto de microblading, eu acho que o fio, ele fica tão fininho, ele fica tão lindo, sabe? É minha paixão, então... Não. Eu já pelo contrário, eu amo microblading, eu vejo o resultado, é um dos procedimentos que eu mais aplico realmente no consultório hoje, né? Justamente pelo meu posicionamento, né? Pelo que eu entrego de antes e depois, mas eu ainda vejo a necessidade de usar o dermógrafo, tem algumas peles que eu ainda vejo a necessidade, dependendo da pele e do desejo da cliente, eu ainda vejo a necessidade de dermógrafo. Uso muito ele ainda, tanto para sobrancelha quanto para lábio. E cada vez que eu pego ele na mão, eu sinto uma paixão maior. É muito engraçado. Aí, tá vendo? Seu coração bate mais forte pelo dermógrafo. O meu já é pelo não é questão de microblading. mais forte, mas é que às vezes eu olho... Eu acho que também a questão da conquista, né? O dermógrafo, para mim, teve várias conquistas em volta dele. Não, pra mim também. Eu acho que eu trabalhei meus primeiros 2 anos na micropigmentação, eu trabalhei fio a fio só com dermógrafo. Sim. Né? Eu acho que mais anos, Thaís. Tu já estás há 6, eu vou te dizer pelo menos 3 anos aí com o dermógrafo. Eu acho que eu comecei a fazer microblading... Com 2 anos já de profissão? Já, porque daí foi quando ele começou no Brasil. Uhum. Que foi eu fiz um ano depois de você, eu acho. Quando o Branco começou a vir pro Brasil dar curso de microblading. Eu não fiz curso com ele naquela época. Hoje eu sou artista Fibrows, mas eu fiz curso com o Branco o ano passado. Eu acho que foi um marco bem grande fazer curso da Fibrows. Quem está escutando e tem dúvida se faz ou não faz, para mim foi um divisor de águas, foi assim bem bacana mesmo, por conta realmente de técnica. Lógico. Mas hoje a pessoa pode fazer um curso com você ou comigo? Pode fazer também, também. Mas eu entendo a questão de você ter um certificado internacional e poder atender em qualquer lugar do mundo, isso é muito bacana. Sim. Sabe? Então esse é um diferencial, principalmente porque na nossa profissão muitas pessoas viajam pelo mundo para fazer atendimento. Sim. E isso é bacana. O que eu vejo pra mim do dermógrafo, que eu sou tão apaixonada, né? Eu sou apaixonada pelo... Quando eu falo que eu sou apaixonada por um, não diminui o meu amor pelo outro, né?
Mas o dermógrafo, ele teve vários... mas você tá igual aquelas mães, tipo, eu amo meus filhos igualzinho. Mas fulaninho, bilu bilu. Não, é dermógrafo. Mas o que eu posso dizer do meu dermógrafo? Eu, por vários anos, trabalhei com dermógrafos que não eram aquele que eu sonhava em ter na época, né? Eu tinha tido contato com vários... Eu comecei a micropigmentar em 2013. Então, eu comecei no curso com dermógrafo chinês e lá eu via dermógrafos assim melhores, né? Que realmente não vibravam tanto, que tinha uma qualidade de agulha, né? A ejeção da agulha era sempre igual, ela não dava uma travadinha. Né? Você lembra? Tinha isso de uma travadinha. Então, assim, eu acho que a gente era até muito artista pra fazer fio na época. Cara, a gente é do tempo roots da micropigmentação. A gente só não é mais roots porque a gente não é da época que montava agulha. Porque tem uma galera aí da época que montava agulha. Então, a gente fazia milagre. Eu cheguei a ter acesso dessas agulhas na época, porque não tinha-se tantas agulhas no Brasil, né? Então se montava dessa maneira. Eu não cheguei a montar, mas sim, onde eu trabalhei tinha disso, né? Mas enfim, as minhas conquistas com o dermógrafo foram justamente por isso. Sair de um dermógrafo chinês, aí depois ir para um dermógrafo nacional, mas que vibrava e cuspia pigmento por tudo, porque ele assim sujava literalmente o rosto da cliente pra fazer. Era! Gente, é verdade, tá aí. Disso. Não lembrava, aí a biqueira era meio solta, aí de vez em quando ela entortava e pegava na biqueira. A biqueira, a boca da biqueira era uma coisa assim, gente. Quem tá vendo o vídeo vai ver o que eu tô... E a agulha sambava lá dentro. A agulha sambava lá dentro e pingava e respingava pelo rosto inteiro da cliente, pigmento. E daí depois eu lembro de ir para congressos e ver os dermógrafos que se traziam de fora, né? E a gente usava e às vezes até se adaptar com ele. Demorava um pouco, né? Você lembra quando a gente foi para um congresso no Rio de Janeiro? Que aí a gente tava trabalhando pela empresa, a gente tava em stand, fazendo procedimento. Tu com a Mia? Daí que a gente pegou 3 dermógrafos. Eu peguei o Cristal de marcas diferentes. Da GoldenEye. Você pegou a Cristal, o Amia. E tinha um pequenininho da que era o irmãozinho da Cristal, que era basicamente a mesma agulha. Cara, a hora que eu falei, a gente precisa de um dermógrafo desse. Faz um fio com ele. Porque, gente, imagina você fazer um fio com um dermógrafo que tem a biqueira grande, que a agulha samba lá dentro. Sei lá quantos milímetros tinha aquela agulha, devia ser 0,30, sei lá. Era 30, quantos. Mas não era diferente das outras, mas a diferença do cartucho, a qualidade do cartucho e da máquina. O da Mia já era uma agulha mais fina. Tanto que eu peguei de uma ponta, não tinha micro ainda, mas era uma ponta, eu acho que ela era mais fina. Ela era 0,30 da Mia. A hora que eu fiz uma micropigmentação com aquele dermógrafo, que o fio dava a curvatura que eu precisava, que eu queria, falei, Jesus. Eu lembro e pegava de primeira. Eu fiquei com o Cristal na minha mesa e, nossa, foi aquela coisa assim, será que compro, será que não compro? E na época era a gente negociou. A gente chegou a negociar, mas depois eu cheguei a dar pra trás por causa da quantidade de agulhas na época que se tinha no Brasil, né? Hoje é diferente, hoje se tem importações, né? A Mia sempre teve muita agulha disponível Mas na no Brasil, época, mas a o Mia, Cristal não tinha. Não tinha Anvisa. Ainda não estava no Brasil, né? Ela ainda não estava no Brasil. Não tinha Anvisa e as agulhas também eram de difícil acesso. Tanto que a gente comprou alguns anos depois, eu acho. Isso aconteceu, gente, alguns anos atrás, onde ainda essas máquinas estavam vindo para o Brasil, mas ainda não estavam liberadas, então não tinha uma importação direta. Hoje, como a Mia, né, tem a própria representação da Celebrim e eles têm importação, eles têm estoque, é totalmente diferente. A gente está falando de uma época que não se tinha isso, né? E eu lembro que... Vou até fazer uma propaganda pro Danilo aqui. O Danilo que te atende também, né, na Celebrim. O Danilo da Celebrim é sensacional. Ele é um querido. Ele é Quem vendedor, precisar de Amia, manda mensagem, pede pra falar com o Danilo, que ele é 10.
Cada vez que eu vou num congresso que tá o stand da AMIA, que geralmente tá, né? Eu acho que eu nunca fui num congresso que não tinha eles lá. Eu entro pra dentro do stand pra mostrar fio, porque eu sou apaixonada, né? Acabo pegando a máquina e fazendo fio lá, que nem uma louca. Mas aí entra também a minha segunda paixão, o segundo motivo pela paixão pelo dermógrafo também, né? Pelo campeonato que eu fiz, que eu participei e ganhei ali, fiquei em terceira posição, né, no AMIA Talent. Ai, pena que eu não tava. Queria brigar comigo, amiga? Não, eu não ia participar, eu ia só vibrar por você. Sim. Se tiver só de lábio eu participo, mas Pois dermógrafo de sobrancelha, no way. Então, na época eu nem trabalhava com a Mia, em 2017, eu não tinha uma Mia. Você não tinha? Não tinha, eu comprei depois que eu participei do campeonato. Eu não tinha, eu ainda trabalhava com dermógrafo nacional. Não é porque é nacional que é ruim, não é nessa questão, mas ainda era aquele dermógrafo que vibrava e que a agulha sambava e sujava cliente. E quando eu cheguei no congresso, a minha história do congresso eu posso contar outro dia, mas resumindo, eu não tinha o dermógrafo, participei na hora que eu consegui entrar no campeonato, fui selecionada na hora para entrar. E quando chegou, eu tive que realmente fazer micropigmentação com aquele dermógrafo. E eu nunca tinha tocado nele. Imagina, eu me apaixonei, né? E daí, ali, eu acho que... Aí você falou, é agora que eu ganho esse negócio aqui. É agora. E daí, além, então, por isso que eu amo dermógrafo. Além de ter começado com dermógrafo, o campeonato, né, me deixou mais apaixonada ainda, um baita de um motivo para eu gostar. E o outro motivo portas, né? é a própria... abriu muitas portas. E o outro motivo é a própria conquista de poder comprar um dermógrafo que eu tanto sonhava, que o valor ainda era alto, né? Mas eu digo que vale a pena. Ainda é, será que não? Será que ainda também conta agora? Não, ainda é. O valor ainda é o mesmo, basicamente, mas ainda é um valor alto, mas pra época era muito mais dinheiro do que hoje, porque hoje a gente já tá mais acostumado, né, com produtos caros. Na época, eu não imaginava comprar. Então, essa conquista de comprar o dermógrafo, de olhar pra ele e dizer assim, nossa, eu te conquistei com o suor do meu trabalho, né? E as minhas clientes merecem, eu também mereço não suar mais, não chorar por causa da agulha que tá enroscando ou da agulha que vinha torta. Aí você troca a agulha, né? Ai, Jesus. Então, assim, eram uns perrengues. Por isso essa paixão. Mas hoje, quando eu fiz o curso de microblading alguns anos atrás também, né? Eu acho que meio ano, um ano depois de você. Só que eu demorei para me adaptar na época, né? E hoje eu vejo que eu gosto dos dois. Amo, gente, né? Faço. Mas a época que a gente fez curso de microblading... Nossa, transição era de uma fios, coisa... corte, era perfuração. Uma coisa tão impressionante, porque assim, o trabalho não era um trabalho igual a gente tem hoje. Você tinha que carcar o negócio dentro da pele da pessoa. Então, a perfuração, o corte, ele era muito mais profundo. Hoje em dia, não se tem comparação. A agulha na época era 0,25, 0,30 milímetros. Hoje tem de 0,18, 0,15. E, gente, de verdade, a qualidade da lâmina, ela é fundamental, assim como a qualidade do pigmento. Depois a gente pode gravar um só sobre qualidade de pigmento e qualidade de lâmina e qualidade também de cartucho de agulha. Isso. Que eu acho que é bem interessante a gente ter um episódio só sobre isso, mas isso faz toda diferença. Não economizem em lâmina, comprem lâminas boas, lâminas de qualidade, confiáveis, realmente estéreis, porque a maioria não é. E isso faz diferença e vai agarrar também. É a mesma coisa que você estava falando do dermógrafo, que a gente usava antigamente, que o negócio agarrava. Agarra. Lâmina ruim é ruim mesmo. Isso é muito importante deixar bem claro que em ambas as técnicas, quando você tem a habilidade da técnica que você fez o curso ou que você praticou, né? Até porque fazer o curso, depois do curso você tem que sentar e praticar muito para desenvolver a sua habilidade manual para aquela técnica. E tem. Né? E tem que fazer. Para pegar técnica sem treino não existe. Eu falo porque assim, quando você faz um curso da Fibral, você tem 6 meses para virar artista, dependendo do curso que você faz.
Depois eu acho que a gente podia até convidar uma pessoa que já é master para poder fazer um episódio com a gente. Eu vou ver com a Tabi, se ela topa fazer com a gente. Porque existe plano de carreira dentro da Fibrows. Só que essa primeira etapa para você virar artista, não é só você fazer o curso. Você faz o curso, você tem um tempo para mandar os trabalhos e executar a técnica da maneira certa. E, gente, coluna, fio de transição e os fios da parte superior da sobrancelha são muito difíceis. Muito. Mas é exatamente isso. Eu acredito que quando você aplica uma técnica, indiferente se é com dermógrafo ou se é com microblading, né? Se é com lâmina, se você aplica ela muito bem, você vai ter resultados muito bonitos. Basta você entender o porquê que você escolheu aquela técnica, né? Indiferente se é por investimento ou se é porque você gosta da técnica e acha ela bonita. Mas se você executar para a pele correta ou da maneira correta e atendendo o desejo da sua cliente, o resultado vai sair bonito, vai ser um resultado que você vai gostar e você vai ficar satisfeito com o seu trabalho. Mas isso envolve técnica e não simplesmente dizer qual que é um melhor do que o outro, porque não existe, né? Não existe. Não existe. E muito treino, gente. Treinem em casa. Pega a pele sintética mesmo. Eu achei que essa era a dica da semana. Hashtag. Pode ser, porque a gente já tá aqui há 36 minutos. Já estamos no final do nosso episódio. Então eu já vou para a dica da semana. Treinem. Peguem pele sintética, treinem todo dia, mesmo que vocês façam vários procedimentos no dia, porque isso faz uma diferença. Principalmente treinar técnicas diferentes, porque não é uma técnica só que você vai replicar em todas as clientes. Sim. Cada cliente vai ter uma coluna no lugar diferente. E isso indiferente de microblading ou de dermógrafo, né? Tem que treinar esquema de fios e coluna. Independente. O esqueleto, ele muda totalmente entre uma cliente que você tem e outra. Então, essa é a dica da semana. E aí, quer acrescentar mais algo? Ou por hoje é só, pessoal? Olha, eu acho que essa dica aí do treino, ela é fundamental em qualquer fase que você tá da sua carreira da micropigmentação. Indiferente de qual técnica, qualquer coisa que você quiser inventar de esquema de fios novo, tudo tem que ser passado pelo papel primeiro ou pela pele sintética. E qualquer curso que você fizer, sai do curso e vai treinar, porque não é só comprar. E vai treinar. E é exatamente com esses treinos, com os caimentos de fios exatos, né, para aquele tipo de sobrancelha, que você consegue dar uma cobertura e não deixar falhinhas, né? Como a Tá falou. Às vezes eu gosto do dermógrafo para isso. Mas na técnica de microblading, a gente consegue fazer isso também com o caimento de fio certo para cada sobrancelha. Sim. No dermógrafo, isso aí também funciona, tá? Tem o caimento de fio certo com dermógrafo também funciona. O que eu quis dizer naquela hora foi da cliente pegar a escovinha e descer a sobrancelha ou subir contrário, porque tem cliente que gosta de pentear ao contrário para ver se ficou falha ou não. Sim. E não é nem questão de falha, é questão de tinha um fio ali cobrindo, mas ela gosta de tudo pintado, né? Sim, mas é isso, tá? A gente consegue esse resultado dela pentear para um lado e para o outro e não conseguir ver falhinha com algumas técnicas também diferentes. Questão de tudo é questão de caimento de fio e de qual cliente está na sua frente, né? Exatamente. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Esse podcast ele está disponível tanto em áudio, em multiplataformas ou em vídeo também no YouTube, para quem quiser nos conhecer. E o meu Instagram é Thaís Oliveira Oficial. Thaís com THAYSE. Thaís Oliveira Oficial. O meu é Thaís Trajano Oficial, com TH. E esse é o fio que faltava. Um beijo para vocês e até a próxima semana.